Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós celebramos Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, que nós celebramos ontem. E eu quero aqui te convidar para que você rapidamente compreenda um pouquinho sobre a vida de Santo Agostinho, um homem que se converteu. Ele escreveu um livro chamado As Confissões, que eu indico para que você conheça um pouquinho mais também da vida de Santo Agostinho. Você vai perceber como Deus agiu na vida dele, um homem extremamente promíscuo que se transforma num santo, através da escuta da palavra de Deus, através da conversão e da busca incessante por esse amor incondicional que ele tinha pelo nosso Senhor, tá bem? Que Deus abençoe. Peçamos então a intercessão de Santo Agostinho para que possamos, através da palavra, também alcançarmos a graça da conversão. Vamos ouvir do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos ainda naquela mesma linha que Jesus vem fazendo durante esses dias através do Evangelho de São Mateus, que é esse embate que ele tem com os fariseus e com os mestres da lei. De novo, nosso Senhor chama eles de hipócritas, ou seja, dizendo que eles não vivem aquilo que estão falando. E aí ele vai fazer uma comparação com esse sepulcro caiado, sepulcros que estão cheios de ossos de mortos e de podridão. E assim Jesus aponta para os fariseus e para os mestres da lei, porque por fora bonitos, maravilhosos, mas por dentro estão cheios de injustiça, cheios de hipocrisia, como o nosso Senhor fala aqui no Evangelho. O nosso Senhor Jesus vai dizer que estes fariseus e esses mestres da lei construíram sepulcros para os profetas. E eles estavam, a própria realidade, acusando-se diante da morte desses profetas que os pais deles, ao longo dos anos, ao longo da história de Israel, mataram. Então, por isso que aqui o Evangelho também traz para nós essa realidade, para que nós possamos tomar cuidado de aparentarmos uma coisa e no fundo não sermos nada daquilo. De mostrar para os outros que nós somos santos, né, entre aspas, mas no fundo não somos de verdade. Não buscamos essa santidade, não buscamos viver de acordo com aquilo que o nosso Senhor pede para nós. Então, por isso que o Evangelho nos aponta para esse caminho. Viver na verdade, viver na transparência, viver na simplicidade, na humildade. Esse que é o caminho do cristão, para encontrarmos a graça da salvação já nesse exato momento, como fez Santo Agostinho, que se converteu, viveu uma vida voltada para Deus, se tornou um santo, porque ele buscou fazer a justiça divina, o amor de Deus para com ele e para com o próximo. Então hoje nós somos chamados a isso também, a vivermos de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Não sejamos hipócritas e nem falsos, né, como fala aqui a palavra de Deus de hoje. Sejamos transparentes e verdadeiros, porque esse é o caminho para encontrarmos a santificação e a salvação no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus de hoje te ajude a viver sempre, sempre, sempre na graça desse Deus que tanto nos ama. Que Santo Agostinho interceda a Deus por nós, que ele possa também nos ajudar a encontrarmos o caminho da salvação como ele encontrou. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.